Lucas capítulo 2, versos 25 a 35 diz assim: Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Então, Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que esse menino está destinado tanto para a ruína, como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Vamos orar. Senhor, nós somos muito gratos a Ti por nos dar o privilégio, Pai, de nos reunirmos como Teu povo para adorá-lo, para cultuá-lo. E nesse dia especial, Deus, lembrar a obra perfeita do Senhor através de Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor o enviou, para que Ele viesse, vivesse no nosso meio, sofresse tentações em todas as coisas, mas sem jamais pecar. Pudesse, ó Deus, sofrer no nosso lugar o sofrimento que era nosso, morrer a morte que era nossa, para que nós pudéssemos, através dele, ter o perdão dos nossos pecados. Nós exaltamos ao Senhor por isso. E esse é o nosso maior motivo de adoração, o Teu Filho, o nosso Redentor, o nosso Salvador. E pedimos que agora, ao estudarmos a Tua Palavra, o Senhor traga a Tua verdade lá dentro do nosso coração. Pastoreia a nossa vida, Pai. O Senhor conhece a cada um de nós e conhece as nossas necessidades, e nós imploramos: pastoreie a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto, de uma maneira muito significativa, é um texto do Evangelho de João, onde nós vamos encontrar Evangelho de Lucas, perdão, onde nós vamos encontrar o evangelista mostrando uma das passagens, um dos eventos, dos muitos eventos, a respeito do nascimento de Jesus e o significado disso tudo para o povo de Israel e para o povo de Deus, o Israel do Senhor. Que o apóstolo Paulo, no texto de Gálatas, diz que o povo de Deus são os descendentes de Abraão. E ele diz que os descendentes de Abraão são todos aqueles que creem em Jesus como seu Salvador. Esse texto tem significado especial para esse povo que ama Jesus, que confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. E esse texto foi escrito para que nós pudéssemos, de maneira cronológica, bastante correta, conhecermos um pouco mais da obra do Senhor. E aqui em específico, nós vemos um homem. O texto simplesmente o chama de Simeão. Esse homem Simeão, ele traz no seu nome uma identidade muito forte. Porque no Antigo Testamento nós vamos encontrar um Simeão. Era um dos filhos de Jacó, que vai ser um das 12 tribos do povo de Deus. Uma delas era Simeão. O Simeão original, lá do Antigo Testamento,
ele foi uma resposta de oração da sua mãe Lia. Ela orou pedindo um filho e o Senhor respondeu a sua oração. Ela o chamou de Simeão. O nome Simeão significa Deus me escutou. Ela pôs o nome no seu filho porque ela entendia que o filho dela era Deus respondendo a sua oração. O seu desejo de ter um filho. Deus ouviu. Deus me ouviu. E agora nós encontramos esse outro Simeão, e eu tenho certeza que não é por acaso que ele está aqui, esse homem com esse nome. Não mais é dito coisas a respeito dele. Mas o que nós sabemos é que Deus respondeu a oração desse Deus me respondeu desse Simeão. Ele estava aguardando a consolação de Israel. Se você estudar a Escritura, você vai encontrar um grande espaço de tempo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Entre Malaquias e os primeiros evangelhos. Aqueles que nós temos na Escritura. 400 anos. É dito como o tempo do silêncio do Senhor. Nesse tempo Deus não revelou, Deus não falou nada novo. Mas tudo aquilo que Deus havia falado permanecia no coração do povo. E a maior ênfase da revelação de Deus era: o Redentor vem. O Messias, o ungido do Senhor vem. O Salvador vem. Aguardem. E o povo durante todo o tempo estava, apesar de ver que tudo demorava um tanto além daquilo que eles aguardavam, eles tinham certeza de que Deus haveria de responder. E o que a gente percebe lendo os evangelhos e também lendo alguns relatos das cartas que nós encontramos no Novo Testamento, é de que todos estavam cientes de que a vinda do Senhor Jesus estava muito próxima. E de alguma forma Deus havia colocado no coração do povo essa expectativa imediata: o Redentor vem. E foi algo tão profundo no coração de Simeão, que ele orou dizendo: Senhor, não permita que eu morra sem que antes eu veja o Redentor, o Salvador. Nós vamos encontrar uma outra mulher também chamada Ana, que a Escritura também tem um cântico dela, adorando ao Senhor Jesus, que também pedia ao Senhor que lhe desse esse privilégio e até mesmo jejuava e esperava a vinda do Senhor. Tamanha era a expectativa e certeza de que estava próximo o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, quando fala desse tempo em que o Senhor Jesus Cristo veio, ele chama isso de plenitude do tempo, do pleroma, kairos, do pleroma do tempo. Ou seja, onde Deus faz com que toda a história se convija, vá para aquele momento histórico. Isso até é retratado na cultura nossa, na história secular de uma maneira geral. Nós até contamos a história no período em que Cristo nasceu, e ali é o ano 0, e depois de Cristo. Então nós vamos perceber que isso vai afetar a história do mundo, a vinda do Senhor Jesus. E de uma maneira muito especial a vida desse homem, chamado Simeão. Esse homem que ele orou e Deus escutou a sua oração. Ele estava ali com convicção, esperando o Messias, e Deus respondeu a sua oração. No verso de número 26 diz: ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Ele era um homem que não poderia morrer antes desse acontecimento, ver o Messias. E eu fico imaginando que alento era o seu coração. Que coisa maravilhosa era poder saber da profecia que vinha desde o primeiro livro da Bíblia, em Gênesis capítulo 3, verso 15, onde o Senhor Jesus é prometido como filho da mulher, que viria e pisaria sobre a cabeça da serpente, vencendo a serpente. Que seria picado, seria machucado, mas mesmo assim ele venceria.
É esse Redentor que durante todo o Antigo Testamento é apresentado. E havia uma expectativa, e Simeão tinha essa expectativa, e agora o próprio Espírito de Deus fala para ele através de uma revelação, que pode ter sido por sonho ou por visão, que eram os dois tipos que a Bíblia diz no livro de Números, que Deus trazia revelações verdadeiras. E esta é muito mais do que uma promessa à nação de Israel. Essa aqui eu creio que ser a descrição do caráter de Deus. Esse Deus não mudou. Ele ainda tira a vida e dá a vida. Ele é aquele que traz a esperança. Ele é aquele que renova o coração. Ele é o Deus verdadeiro. Contudo, a promessa a Simeão foi muito mais específica. Foi-lhe prometido que não morreria antes de ver Cristo Senhor. A palavra Cristo é uma palavra grega. Nós encontramos aqui. Ela literalmente significa ungido. É o termo que é traduzido no hebraico por Messias, quando é traduzido. O que é o testemunho de Simeão que nós encontramos aqui no texto? Do verso 27 ao 32, nós vamos encontrar a continuidade. Diz o texto que, movido pelo Espírito, este Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, eles eram judeus, eram orientados pelos princípios que a Escritura trazia, eles levaram o seu filho para serem consagrados ao Senhor. No verso 28 diz que Simeão tomou Jesus nos braços e louvou a Deus. O texto não diz que José e Maria chegaram e disseram: quem é Simeão? Nós estamos procurando Simeão porque nós queremos apresentar nosso filho Jesus. Não teve nada disso. O templo era o local de maior afluência de pessoas daquela região toda, naquela época. Uma multidão de pessoas entravam no templo todos os dias para oferecer sacrifícios e pedir a misericórdia e o perdão de Deus. E um casal entra com seu pequeno filho. Simeão havia recebido a promessa de Deus que ele veria o Redentor. E diz o texto que ele foi direto a Jesus, tomou Jesus nos braços, e ele louvou a Deus, e ele disse: agora, Senhor, o Senhor cumpriu sua promessa, podes despedir-me em paz, pode levar-me em paz, segundo a tua palavra. Deus havia dito, havia cumprido, e ele diz: eu louvo ao Senhor, e agora pode cumprir o que o Senhor tem proposto para minha vida. E ele continua no verso 30, porque os meus olhos viram a tua salvação, já perceberam a tua salvação, a qual o Senhor preparaste diante de todos os povos. Essa mensagem da vinda do Redentor, que foi dada ao povo de Deus no Antigo Testamento, era uma mensagem conhecida por todos os povos daquela região, além dos judeus. Isso é muito evidente quando nós encontramos aqueles magos, aqueles homens que estudavam as estrelas, que eram estudiosos. Eles eram de outras nacionalidades, e eles viram uma estrela nos céus quando o Senhor Jesus nasceu. Aquela que evidenciava a presença do Redentor, e eles foram procurar nos escritos antigos, e eles entenderam: olha, essa é a promessa que é dada aos judeus, sobre o Redentor. E eles saem lá do Oriente, e eles vêm, seguindo aquela estrela, aquele sinal visível, aquele sinal sobrenatural de Deus, e nem do povo de Deus eles eram. O texto diz que apesar de eles serem gentios, povos de outros povos, eles levaram presentes para o Senhor Jesus. E diz o texto aqui em Lucas que eles prostraram-se na presença do Senhor Jesus, numa atitude de adoração e de reconhecimento de divindade e de dignidade.
Essa mensagem era uma mensagem que ia muito além do que aquele povo. E é interessante porque isso vai ser evidente para nós até hoje. A vinda do Senhor Jesus até hoje é comemorada por pessoas que amam e creem no Senhor Jesus, e por aqueles até mesmo que nem conhecem muito bem, nem entendem qual o significado. E você talvez possa falar de algumas pessoas que você conhece, que não tem nenhuma intimidade com Deus, que não tem nenhuma preocupação com o Senhor, mas chega no Natal, eles vão festejar conosco. Algo que é evidente, que Deus trouxe. O Espírito moveu Simeão para o templo em Jerusalém. O texto diz que Simeão foi para lá porque o Espírito o levou. E o levou exatamente no momento em que Maria e José e a criança Jesus estavam lá. E quando imediatamente ele reconhece a criança e sabe quem ele é, ele tem uma percepção que não é natural, é uma percepção espiritual, é uma percepção que Deus dá a ele. Percepção espiritual, queridos, não é uma percepção natural para o homem. Entendimento das coisas espirituais, elas são somente compreendidas através de uma ação do mesmo Deus, através do seu Espírito, do nosso Espírito, agindo no nosso coração. Alguém só pode identificar a Deus, conhecer a Deus, na medida em que Deus age no nosso coração e nos mostra o Deus grandioso diante dos nossos olhos. E quando o Senhor está diante dos nossos olhos, como estava diante de Simeão, a única coisa possível a fazer é, reconhecendo a Deus, adorá-lo. Reconhecendo a Deus, exaltá-lo. Reconhecendo a Deus é colocar a sua vida diante de Deus. Queridos, o Natal tem significado na medida em que nós reconhecemos a Jesus como Senhor, como Deus. Quando nós reconhecemos a nós mesmos como pecadores indignos, que não temos mérito algum para oferecer ao Senhor, mas Ele, na sua bondade, nos oferece o presente do perdão dos pecados, o presente da salvação, o presente de uma expectativa diferente daquela que tínhamos até aquele momento, por causa dos nossos pecados, e a Escritura diz que é morte. Mas quando nós contemplamos o Deus Salvador, nós somos convencidos pelo Espírito de Deus. É como se Deus tirasse as vendas naturais e nos desse um entendimento, uns óculos espirituais. E Simeão, ele não teve dúvida, aqui está a promessa de Deus. Ninguém reconheceu a criança como Messias, só Simeão. Os sacerdotes que estavam ali não reconheceram, que eram aqueles que faziam todo o trabalho dentro do templo. Os escribas, que eram os homens da lei que conheciam a palavra, nenhum daqueles escribas reconheceu aquele menino como Salvador. Nenhum daqueles que estavam ali, que eram frequentadores daquele momento, daquele lugar de adoração, reconheceu a Jesus. Mas quando Deus abriu os olhos de Simeão, lhe dando entendimento espiritual, ele soube que ele estava diante daquele que perdoa pecados, aquele que é o Cristo, o ungido, o preparado pelo Senhor para morrer em nosso lugar. Ninguém parou para adorar ao Senhor, mas esse homem viu a criança e o reconheceu como o ungido do Senhor. E creio que essa é a primeira coisa, amados, que nós precisamos compreender do Natal. O Natal não é simplesmente uma festa cheia de cores, principalmente o vermelho. De estrelinhas e coisas dessa natureza. Apesar de ser bem significativo, não tem problema nenhum. O Natal é muito mais do que várias cantatas que nós ouvimos e músicas belas de Natal. O Natal é Cristo Jesus. E quando Deus desvenda os nossos olhos naturais com o seu Espírito, para que tenhamos olhos espirituais, o Natal para nós é conhecer a Jesus.
Não existe Natal sem conhecer a Jesus. Eu ouço muito o verdadeiro sentido do Natal, o verdadeiro espírito do Natal. E as pessoas dizem tanta coisa. Queridos, o verdadeiro sentido do Natal é Jesus. É você estar diante de Deus e dizer a Ele: mostra-me o Senhor. Como Simeão: Senhor, eu não quero morrer sem que eu veja o Senhor, sem que eu contemple o Redentor. E Deus, na sua muita misericórdia, deu a ele a oportunidade de conhecer a Jesus. Esse é o sentido do Natal. O sentido do Natal tem a ver com eu me derramar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu preciso desesperadamente, porque nada que eu faça pode aplacar a sua ira contra o meu pecado e aquilo que eu sou. O apóstolo Paulo, quando olhava para a sua própria história, sendo ele transformado por Deus, ter contemplado o Senhor Jesus, passado 12 anos estudando no seminário de Cristo, né? Onde ele ficou sendo preparado, ele volta, ele faz o ministério dele todinho, aquelas viagens missionárias, proclama o Evangelho de Deus, e aí ele escreve para Timóteo, um dos pastores, fruto do seu ministério, e ele diz: eu sou o principal dos pecadores. E você talvez poderia dizer: puxa, um santo homem de Deus, né? Os seus atos são suficientes diante de Deus. Ele diz: não, eu sou o principal dos pecadores. Ele olha para dentro de si mesmo, ele pode falar de quem ele é. E você e eu podemos olhar para dentro do nosso coração e reconhecer cada um dos nossos atos e saber que nós pecamos. Pecados pequenos, pecados grandiosos. Nós cometemos coisas terríveis. Nossa mente pensa coisas indevidas. Nossos atos desonram a Deus. E o apóstolo Paulo, sabendo quem ele era, ele diz: eu sou o principal dos pecadores, mas Deus foi misericordioso para comigo. Deus derramou graça e me deu aquilo que eu não merecia, para que fosse evidenciado estas coisas de Deus. Não Paulo, mas Deus. Conhecer a Cristo é olhar para si mesmo e reconhecer quem você é, quem eu sou. E chegar na presença de Deus, revelado os nossos olhos, abertos os nossos olhos, para que nós possamos conhecer aquele que perdoa pecados. Foi isso que Deus fez com Simeão. E diante dessa contemplação, diante do entendimento de que o Redentor finalmente estava diante dele, revelado, a única coisa que ele podia fazer é adorá-lo, bendizê-lo. O texto diz que Simeão tomou Jesus nos braços. Quando eu cheguei, tinha uma mamãe com o neném lá atrás, e ela está lá até agora, acalentando o seu neném. Eu disse: seu neném é muito lindo. Quando a gente pega uma criança, um nenenzinho, é uma das coisas mais gostosas que a gente tem como experiência. Não é vovô, vovó? Não é titio? Os tios já falaram aqui, titio. Os amigos dos pais das crianças que tomam de carona tudo isso, né, Diego? E a gente faz isso. Dá uma ideia de renovo, dá uma ideia, mas ali não era só ideia. Simeão não estava só gostando daquela experiência de ter um nenenzinho no seu colo, coisa lindinha. Ele estava tomando nos braços algo que era muito maior do que ele. Era o Deus encarnado. Era o Senhor da história. Era o Criador de todas as coisas, como diz João, que estava na criação, diz o texto, e que sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Ele é Criador com o Pai e com o Espírito. Ele estava com o verdadeiro Deus encarnado diante dos seus olhos, e ele entende isso. E é uma emoção muito maior do que essa que você tem com seu filho neném. Ou que nós podemos ter com netos, que eu espero ter em breve. Ontem alguns ouviram falando sobre isso. E ficaram sorrindo. Só que a gente vê também nos lábios de Simeão uma súplica. Ele diz: agora, Senhor,
O Senhor pode me despedir em paz, segundo a tua palavra. E eu fico lembrando, gente, a ideia de despedir em paz é, posso morrer. Posso morrer. Quantos de vocês pensam na morte ou sobre a morte com um sentimento de paz? Ele diz, agora Senhor, pode me levar em paz. Tipo assim, eu já estou em paz e agora já está na hora do Senhor me levar. Eu sei que o meu Redentor e o meu Salvador vem. E para mim morte agora não é mais morte. É passar dessa vida para a intimidade e vida eterna com o Senhor. Isso me traz paz. Aquilo que o seu filho veio fazer e já está aqui sendo concretizado, traz para mim paz. Paz tamanha que me dá tranquilidade diante do maior dos desafios que nós temos na vida. A Bíblia diz que a morte é o último inimigo. E esse Simeão, ele diz, olha, aqui está o Redentor. Ele não estava só olhando o nenenzinho, ele estava olhando o Redentor lindo, maravilhoso. Aquele que era a esperança dele, dizendo, agora Senhor, tudo que o Senhor prometeu é verdade. O Senhor mentiu nada, o Senhor falou a verdade. E agora eu estou em paz. E todas as coisas prometidas haverão de acontecer. Ele vai pagar tudo. Eu vou ter perdão dos meus pecados, porque eu creio nele. E porque o Senhor vai me conceder a misericórdia. Porque o Senhor prometeu que aquele que cresce no Senhor seria salvo. Então, Pai, eu estou em paz. Se eu tenho que viver, eu vivo em paz e para o Cristo que o Senhor trouxe. E se eu tenho que morrer, como diz o apóstolo Paulo, eu morro feliz. Para mim é muito melhor. E aí você entende as palavras do apóstolo Paulo, que trata a morte com felicidade, e você pode entender Simeão falar, pode me matar, você pode, já cheguei ao final. Está na hora de morrer? Beleza. Estou tranquilo, porque a tua promessa é verdadeira. Jesus, ele traz promessa de perdão de pecados e de vida. Vida abundante enquanto vivemos aqui, e vida plenamente abundante nos céus, eternamente. Natal significa paz. Não porque eu não vou ter lutas, eu não vou ter guerras, eu não vou ter dificuldades, e as pessoas que estão ao meu redor não têm problemas. Não é isso. Paz não significa esse tipo de coisa. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, no verso de número 14, que Cristo é a nossa paz. A paz do cristão não significa ausência de lutas. A paz para o cristão significa o que Cristo é e o que Cristo traz para mim. Porque a Escritura diz que enquanto estamos aqui, haverá tribulação, haverá dor, haverá guerra, haverá dificuldades. Essas coisas só vão cessar quando Cristo voltar pela segunda vez e pegar aqueles que são suas ovelhas, aqueles que seguem a voz do pastor, que é o Senhor Jesus, aqueles que creem na bondade e misericórdia de Deus e vão viver em paz eterna. Mas a paz para nós hoje é Cristo aqui. E a certeza de que todas as promessas deles se cumprem. Não procurem paz nas coisas. Não procure paz nas posses. Não procure paz no mundo. Nós não viveremos assim em paz. Paz é Cristo. E Simeão agora enfrenta a realidade e diz, o Senhor resolveu que eu não morreria antes de ver, eu já vi. Se o Senhor tiver que complementar agora a sua promessa, a sua revelação e me levar, estou indo em paz. Você vive como um cristão em paz? Você pensa em meio a todas as dificuldades, angústias da sua vida diária que você já viveu, ou que você está vivendo, e você está em paz por causa de Cristo no seu coração, e porque você sabe que Ele está com você, porque Ele prometeu. Lembre-se, as promessas de Deus para nós, elas não se cumprem porque nós somos fiéis.
mas elas se cumprem porque Deus é fiel. Paulo, escrevendo a Timóteo, nas suas cartas, ele diz, mas Deus é fiel. E ele repete essa expressão da fidelidade de Deus várias vezes no texto. É como se ele estivesse dizendo, olha, em momento algum Deus nos ama porque nós somos bons. Deus nos ama porque Ele é bom. Porque Ele é misericordioso e resolveu te amar. E porque Ele pode te dar aquilo que você precisa, o perdão dos seus pecados e vida eterna, se você crer nele. E você terá a vida eterna. Isso é o Natal. Não existe outra coisa. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Estou pronto. E existe uma confirmação. É muito interessante notar que todas as vezes que nós vemos Jesus durante a humanidade, sempre nós vemos a glória da sua divindade estampada. Todas as vezes que Jesus está, a glória é manifestada de alguma forma. Vocês lembram quando Jesus estava na manjedoura, naquele lugar super simples, lugar onde animais são criados, nascem ali. Enquanto ele está ali, diz o texto que uma milícia dos anjos do céu anunciou a Cristo com louvor a Deus. Ele estava ali na simplicidade, mas a glória estava ali. Quando ele se submeteu ao batismo de João, ali naquele riacho, um lugar tranquilo, sai uma voz dos céus, onde o Pai diz, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Exaltado. Quando Jesus estava no deserto, estava sendo tentado, o texto diz que os anjos dos céus o serviram. Quando inimigos vieram contra Jesus e tentaram matá-lo, ele foi habilitado a passar vitorioso. Quando ele esteve lutando no Getsêmani, angustiado porque ele sabia que a sua morte estava próxima, diz o texto que os anjos ministravam a ele. Quando Jesus foi cravado numa cruz, o sol se escureceu, a terra tremeu, rochas foram fendidas e a presença de Deus foi demonstrada. Quando Jesus foi colocado numa tumba, ele ressuscita e anjos anunciam sua ressurreição. Então nós encontramos aqui Maria e José trazendo seu filho ao templo. Sua oferta de um filho pobre parecia ser apenas uma criança judia insignificante, mas não era assim. Quem é esse Messias? No verso 32 diz que ele é a luz para a revelação aos gentios e para a glória do povo de Deus. Luz para a revelação aos gentios. Ou seja, é aquele que traz desvendar dos olhos encobertos pela nuvem. A ideia aqui de luz é quando não existe capacidade de você discernir o que está diante de você, e agora é trazido clareza. Esses dias alguém estava falando sobre uma cirurgia de catarata. A pessoa vai tendo a sua visão cada vez mais embaçada e tudo, mas ele vai vivendo o dia a dia como que não percebendo que estava enxergando mal. Mas aí o médico diz, olha, sua visão já está muito ruim, vamos consertar isso? Vamos colocar uma lente, vamos tirar aí aquilo que está opaco e vamos dar a você algo cristalino. E aí aquela pessoa até mesmo usava um outro recurso para enxergar, e os seus olhos começam a ver com clareza, tudo delineado. E eu digo, que milagre. Queridos, é muito mais do que isso. Os nossos olhos são naturais. São de homem corrompido pelo pecado, que não discerne as coisas santas de Deus. Mas quando Deus desvenda os nossos olhos, Ele traz luz para que eu possa vê-la.
E aqui diz o texto que Deus traz luz aos gentios, aqueles que não creem em Deus. Natal é luz para nós. E a profecia de Deus ainda tinha uma palavra para Maria, mas uma palavra dura. Uma palavra que dizia: Maria, uma espada vai atravessar a sua alma. É terrível isso. E eu fico imaginando uma mãe pensando a respeito dessa profecia. E passa dia, passa ano, e ela sabe do ministério do filho, ela contempla ele andando, as pessoas questionando, os judeus questionando esse que fala ser Deus. Olha, Maria, diz o texto, esse menino, diz Simeão, movido pelo Espírito, ele vai ser para a ruína, como para a elevação de muitos em Israel. Ele vai ser alvo de contradição. Ela viu tudo isso. E talvez ela tenha dito: nossa, será que é agora que a minha alma vai sofrer por causa do meu filho? Será que é agora? Será que é agora? E ela viu quando isso aconteceu. Jesus foi morto na cruz. Deus disse isso para ela. E foi uma promessa que Deus cumpriu também. Mas o mais maravilhoso é que essa mulher, Maria, quando nós vamos nos evangelhos e vemos o cântico de Maria, ela diz que o seu filho é o seu Salvador. É o seu Redentor. É o seu abençoador. É maior do que ela. E este é o alento que Deus trouxe ao coração daquela mulher. E traz a cada um de nós hoje. Jesus veio. Ele veio para que nós pudéssemos ter salvação. Veio para cumprir promessa de bondade e misericórdia para todos nós. E se hoje Deus está abrindo os seus olhos para que você contemple a Cristo Jesus como Simeão, levante os seus olhos ao Senhor, entregue a sua vida para Ele e glorifica-o como seu Salvador. Porque esse é o verdadeiro sentido do Natal. Vamos orar. Ó Deus, obrigado porque nós vemos nessa palavra a Tua glória, a Tua bondade e misericórdia através do Teu Filho Jesus. E pedimos que o Senhor esteja, Senhor, com a Tua misericórdia, abrindo o nosso entendimento, para que possamos perceber isso não só com os nossos ouvidos, mas com os ouvidos da alma e do coração. Que o Senhor, ó Deus, promova a salvação em nós através da fé no Teu Filho, porque só nele existe salvação. Nós entregamos a Ti a nossa vida, consagramos a Ti toda a nossa esperança, confiança e fé que o Senhor nos dá. E pedimos, aceite o nosso louvor e gratidão. Aceite o Senhor, o louvor que agora vamos prestar ao Senhor através dessa cantata. Que seja o sincero louvor da Tua igreja na Tua presença. Porque agora os nossos olhos Te veem. Em nome de Jesus. Amém.